Shalom Adonai, amados. Pastor Carlos fala novamente. Damos continuidade aqui no nosso estudo sobre o fim dos tempos, né? Essa série, na verdade, não é apenas sobre o arrebatamento, mas sobre a cronologia do fim dos tempos. Estamos nos inspirando aqui, pegando algumas ideias e comentários do senhor Ron Rhodes, né? Um livro chamado A Cronologia do Fim dos Tempos. Então, não tem nenhum segredo. São estudos que nós estamos passando para a nossa igreja local, com uma visão pré-tribulacionista, né? Então nós queremos passar para você algumas informações muito importantes que parece ser mais coerente, e aqui é evidente que eu estou me posicionando em relação, de um modo geral, a uma linha teológica, né? Pré-tribulacionista, pré-milenista. É um posicionamento pessoal e a gente respeita o posicionamento de outras linhas teológicas, mas é aquilo que eu ministro na igreja, por quanto exatamente entendo que há mais prudência. Existem sempre algumas incógnitas, né, que nós descobriremos no decorrer da revelação ou do exercício, né, da manifestação de Deus nessa história, e a gente evidentemente que não está isento a erros, mas aqui eu sigo então na cronologia. O tema hoje é sobre a possível invasão de Israel, não é isso? É interessante que Israel tem vivido nos últimos anos relativa paz, se é que a gente pode considerar atentados terroristas e outras tantas perseguições que tem sofrido, né? Mas em geral ela tem gozado de alguma paz, tem gozado de paz por conta, ela está no seu território desde 1948, né? Ela já tem uma nação constituída, tem uma estrutura governamental, tem uma boa condição financeira, uma estabilidade econômica fantástica, tem uma das melhores forças militares do planeta, com recursos, inclusive, de sistema de antimísseis, enfim, tem todo um tipo de proteção, e embora esteja cercado por infinito número maior de pessoas muçulmanas e outros que são inimigos de Israel, Israel goza de uma certa segurança também, porque tem um relacionamento muito bom com os Estados Unidos, que de alguma forma tipifica aí a igreja apoiando, né, a igreja, Israel. Isso tudo mostra essa questão. Então há um certo conforto, né? Mas a gente sabe que isso em breve acontecerá. Como nós falamos anteriormente sobre arrebatamento, então a igreja subiu, né? E está acontecendo a festa, a bolda, né, o tribunal de Cristo, bolda, etc. e tal. E aqui na terra as coisas continuam. Com a ausência da igreja, logo em seguida, nós temos um momento em que a qualquer momento acontece esse procedimento. As coisas vão acontecer de certa forma muito rápidas. Por quê? Porque o mundo estará em um caos. Ao tirar da igreja, haverá um caos, né, na nossa economia mundial, muito mais do que a pandemia do coronavírus ou de qualquer outra na história. Haverá um caos, haverá muitas lacunas e muitos artifícios serão feitos para exatamente a preparação da subida, da elevação do anticristo ao trono, né, ao governo universal. Então a Rússia, o Irã, a Turquia, Sudão e Líbia e outros o objetivo é eliminar, sempre foi eliminar Israel completamente, né? E uma das condições para que essa invasão a Israel aconteça, está previsto, é exatamente que ela esteja vivendo em paz. Então diz o texto em Ezequiel, capítulo 38, verso 8, diz assim, ó: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então há uma promessa, né? E haverá uma formação, uma coalizão que já, segundo alguns analistas, já acontece, a tentativa o tempo inteiro de destruir Israel. Então essa tropa vai invadir Israel, e existem pelo menos duas possibilidades, né, de esclarecer esse cenário, segundo o estudo. A primeira, o cenário presente, é que ela já está nessa situação. Então, evidentemente que já existe uma possibilidade a qualquer momento, depois do arrebatamento da igreja, quase que instantaneamente, diante do caos, o caos no mundo estabelecido, e essas forças inimigas se aproveitarem para atacar Israel. Até porque Estados Unidos,
e outras potências estarão bastante ocupadas tentando resolver os problemas do mundo, né? Há uma verdade futura também, uma realidade possível para o futuro, é que desde quando, em 1948, Israel se tornou uma nação, ele está sempre de vigilância. Então, Israel somente viverá em segurança quando o líder do novo Império Romano, e aqui é uma previsão apocalíptica, né? Ou conglomerado europeus, assinar um acordo de paz. Então, a tribulação, na verdade, a manifestação do anticristo, ele começa a agir exatamente a partir desse momento, dessa assinatura do Tratado de Paz com Israel. Algumas posições nós podemos considerar, né? E uma dos comentários que tem com relação a essa invasão é que apoiam essa ideia de que pode acontecer a qualquer momento, ou seja, Israel já vive numa situação de relativa segurança, né? Então, após o arrebatamento, a qualquer momento, antes necessariamente da grande tribulação, já pode acontecer essa invasão de Israel. Os argumentos que apoiam essa ideia, primeiro que provavelmente por conta do caos estabelecido no mundo, né, os Estados Unidos também serão afetados e basicamente Israel estará sozinha ali naquele confronto final. Depois que Deus tiver aniquilado os invasores, e aí a Bíblia fala que ao ficar sozinho, né, cercado por toda essa coalizão de reis, né, que são países, nações, tanto de Rússia, da época da ideia dos russos, quanto também dos muçulmanos que fazem aliança para destruir Israel, Deus entra com o livramento, né, como protetor, como Deus soberano, e livra Israel. E aí se cumprem algumas palavras bem interessantes, né, como, por exemplo, a Bíblia fala, por exemplo, o fato de Israel estar só, mas Deus entra como guardião e há uma intervenção divina do Senhor com terremotos, né? Está lá em Ezequiel capítulo 38, versos 19 a 20, fatos que ainda não aconteceram, existem semelhanças, mas não aconteceram na história, e que acontecerá naqueles dias. Haverá também, conforme capítulo 38 de Ezequiel, versículo 21, soldados lutarão entre si, né? E isso possivelmente por causa da confusão de idiomas e falhas no sistema de comunicação por conta de guerra. Possivelmente alguma comunicação haverá, embora a Bíblia se refira também a isso no passado. Isso já aconteceu, não seria uma novidade, onde o Espírito enviou da sua parte, Deus enviou da sua parte um espírito de confusão para confundir os inimigos de Israel. Isso já aconteceu e acontecerá de novo nesse momento dessa grande batalha de invasão de Israel. As enfermidades por conta da morte, né, das pessoas que morrerão por conta desse terremoto, por conta dos conflitos, será um massacre como nunca visto antes. Só que Israel será glorificado nesse aspecto, né? E por conta disso, do grande terremoto, haverá enfermidades, pessoas terão uma calamidade pública naquela região, e também, além disso, possivelmente vulcões serão ativados naquela região, e poderia se cumprir a palavra, por exemplo, com quedas, né, conforme diz a Bíblia, de granizo, fogo e enxofre que cairiam sobre os inimigos, conforme está descrito em Ezequiel 38, 22. Então isso poderia acontecer, perfeitamente aceitável. As tropas invasoras, ao se aproximarem com a intenção de matar, elas mesmas acabariam se destruindo por conta dessa intervenção divina. Diz o texto em Ezequiel 39, verso 6, o seguinte, meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Então, Magog, estima-se que Magog seja, na verdade, as repúblicas, por exemplo, da antiga União Soviética, que hoje seriam Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turquemenistão e Tadjiquistão. E possivelmente ainda também o Afeganistão. Então, enfim, uma reunião aí de 6 nações, pelo menos, que se uniriam para destruir. Só que Deus faria Magog, né, que ele fosse destruído por fogo e por enxofre. É interessante que nesse momento a Bíblia diz que Israel vai ter que enterrar os mortos dos inimigos, porque geralmente quem enterra os seus mortos é o próprio exército, né, que perde os próprios aliados, mas nesse caso não. A destruição será tão grande pela intervenção de Deus a favor de Israel, nesse momento de tentativa de invasão, que haverá uma destruição total e próprios israelitas vão ter que
proteger e vão ter que guardar esses corpos para evitar um problema maior, eles vão fazer esse enterro. A quantidade de invasão, né, dos invasores será tão grande que seria necessário realmente designar um vale para colocar esses mortos, né? E está lá em Ezequiel 39, verso 11. Ainda vem também, logo na sequência, há uma possibilidade também que a Bíblia narra, a questão da destruição e incineração das armas, né? Essas armas dos inimigos, enfim. Mas nesse período também, logo após esse momento, está estabelecido aqui que a tribulação não vai precisar necessariamente iniciar após o arrebatamento, né? Nessa visão, não é necessário, é imediato. Então há um tempo para que algumas questões da escatologia possam ser resolvidas nesse período aí, período de 7 anos intermediário, né? E diz o autor, e fala que o sinal do início da tribulação não é arrebatamento em si, mas é a assinatura do acordo em Israel. Ou seja, há um tempo, né? Há uma janela temporal entre o arrebatamento e a assinatura desse acordo, onde poderiam se desenvolver esses fatos históricos, né, como essa invasão, etc. e tal. Só que depois disso, a Bíblia também lá em Ezequiel 38, 39, diz assim, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Versos 23 de Ezequiel 38. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo, em Israel. Ezequiel 39, verso 7. E ainda, Ezequiel 39, verso 21 a 22, diz assim: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver desgarrado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então essa eliminação dos inimigos fará com que Israel seja glorificado na terra, no sentido de reconhecimento, será exaltado, será reconhecido, será temido a partir de então, e isso torna possível exatamente essa transferência ou a mudança de um cenário econômico e poder mundial, onde com essa eliminação, digamos assim, abre caminho para que o anticristo possa, então, intervir na história ali e fazer esse tratado de paz com Israel, uma vez que ele vai estar representando nações poderosas que estarão reconhecendo o poder, a soberania e os cuidados de Deus com aquele povo chamado povo de Israel. Então, o anticristo aqui terá todas as condições para estabelecer aqui os seus dias e começar então a partir dali o reinado do anticristo. Lembrando que é bem definido no sentido da escatologia que do período dessa grande tribulação nós teremos aproximadamente a metade desse período, 3 anos e meio, serão 3 anos e meio em tese de paz, onde o anticristo se manifesta, ele é reconhecido realmente como uma autoridade que vem para solucionar o problema das nações, ele é eleito, né, ou a forma como ele chega ao poder, a gente há sempre dúvidas, né, mas de alguma forma ele se oferece para resolver e as pessoas se submetem, as nações se submetem, talvez o elegem, né, como realmente um líder mundial. E a partir daí, dos 3 anos e meio, ele passa realmente estruturando, se organizando, mas ao final de 3 anos e meio, quando começa então a parte mais pesada da grande tribulação, começa a perseguição, onde ele então é personificado aqui, né, como realmente o próprio diabo, ou seja, o diabo toma conta dele, interfere, possui, influencia, não importa o nome que você der, mas de alguma forma, a partir dos 3 anos e meio, ele passa a ser uma pessoa extremamente má, cruel e que personifica a ideia do próprio Satanás na Terra. E então vai fazer perseguições, vai maltratar, vai fazer coisas piores que os nazistas fizeram, né? Então ele vai começar uma perseguição exatamente àqueles que se converteram durante esse período, aqueles que irão se converter durante esse período, e aí vem a questão das outros tópicos que nós vamos abordar na frente, sinal da besta, do anticristo, né? O chip ou não é chip, enfim, essas informações nós vamos ver nas próximas sequências. Então que você possa pensar aqui, eu quero chamar a atenção
da importância de que isso aqui se dá antes necessariamente da grande tribulação. É nesse período, nessa janela, nesse momento de uma janela que se abre entre o arrebatamento, se desenvolve, né, os episódios de superação da crise mundial que vai estabelecer. Afinal, imagine milhares e milhares, milhões de pessoas desaparecendo, crianças, né, mulheres grávidas que de repente terão seu aborto e descobrem que não estão mais grávidas porque o feto, né, foi levado, estava para nascer e de repente foi levado, sumiu. Enfim, olha o clima de pânico que será gerado. A gente fica vendo nessa nossa pandemia agora, né, o pânico das pessoas, todo mundo sendo obrigado a colocar-se dentro de casa, escondido, com medo por conta de um vírus, né? Agora imagine os terremotos, as manifestações sobrenaturais, estrelas caindo, enfim, tantas coisas que vão acontecer, segundo a palavra do Senhor nos diz, nas revelações do fim do tempo. Queria chamar a atenção a você, meu querido, meu amado, meu irmão, meu colega, a todos que estiverem ouvindo, né? Eu preparei essas mensagens, essas reflexões para a minha igreja local, mas foi disponibilizado via YouTube, então muitas pessoas podem, que não conhecem a gente, pode estar ouvindo, pode estar assistindo esse vídeo agora. Eu quero dizer o seguinte, que a palavra de Deus está se cumprindo, e ela vai se cumprir, toda ela. Às vezes nós não entendemos, não temos a plena revelação ainda, e não temos como descobrir alguns fatos, né, que foram previstos pela palavra, a não ser à medida que eles vão ocorrendo, para nós termos um paralelo, fazer uma comparação e nos posicionarmos. Isso aqui realmente estava previsto, isso aqui a gente não tinha entendido, mas agora apareceu uma solução. Já pensei, agora sim, nós podemos entender como seria por exemplo, essa marca da besta, como seria, por exemplo, essa perseguição, como se daria essa história, por exemplo, de nós estarmos todos os olhos verem o Senhor voltando. Enfim, todas essas pequenos detalhes que eram totalmente misteriosos na época, por exemplo, que foi escrita a palavra, hoje a gente já tem a tecnologia que explica muitas dessas coisas. Imagine daqui para frente, embora eu creia pessoalmente que esteja muitíssimo perto, até porque para acontecer o arrebatamento não falta nenhum sinal, basicamente nenhum. Alguns estudiosos, alguns biblistas, né, e estudiosos de missiologia, muitas vezes atribuem, por exemplo, ao fato de alcançarmos o mundo para Cristo, né, ou seja, o Evangelho chegar a todos os cantos da terra, toda a terra. Mas isso já ocorreu na época, praticamente, da igreja primitiva, nos primeiros 60 anos, o mundo inteiro, que era conhecido, ouviu falar de Jesus. Hoje, através da tecnologia, dificilmente você tem povos ou nações que não têm ouvido falar de Jesus. É evidente, nós temos pessoas para falar de Jesus do lado da nossa rua, na nossa esquina. Nós temos outras nações que o evangelho é fechado, mas mesmo nesses lugares mais afastados, o evangelho já foi anunciado de alguma forma. Existem relatos, por exemplo, de experiências sobrenaturais, de pessoas vivenciando, tendo sonhos, né, onde Jesus aparece em sonhos e ele mesmo se apresenta. Outras vezes são experiências com o Espírito Santo, levando pessoas a se converterem aonde missionários não estão indo. Então, eu creio que a obra do Senhor, ele está fazendo, os anjos do Senhor estão trabalhando, o Espírito Santo de Deus continua a trabalhar, Jesus não está parado e a obra está sendo feita. Agora, a missão de evangelização é na igreja. Então, eu queria fazer pensar nesse momento. Pensa no que está acontecendo, aproveite esse momento agora de reflexão na casa, com essa pandemia, não fique preocupado, Jesus vai voltar amanhã, depois não, hoje, se ele voltar hoje, como está a sua vida? Você está pronto para viver na eternidade? Aonde você passará a eternidade? Essa é a reflexão que eu queria deixar para você nesta hora, e se prepare, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões. Deus abençoe, até mais.